Boa tarde. Eu vou pedir aqui para dar esse destaque na minha tela inicial, que eu vou estar fazendo a abertura. O governo de Piracaia, através do Departamento de Promoção e Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social de Piracaia, tem a honra de fazer a abertura da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Piracaia. Estamos iniciando essa transmissão aqui pelas redes sociais da Câmara Municipal, da Prefeitura e também pelo Facebook da APAI. Esta conferência traz como tema a assistência social para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Antes de darmos início formalmente à abertura, quero agradecer aos participantes deste painel virtual, os participantes que estão aí online, o pessoal aqui da APAI de Piracaia, os conselheiros que estão acompanhando, quem não está aqui no painel está acompanhando de forma online. Então, nominalmente, eu faço questão de agradecer a senhora Vera Lúcia Ferreira Camargo, representante do Centro de Referência de Assistência Social, Suzana, representante do Departamento e da Infância e Adolescência, a senhora Priscila Bueno Pinheiro, representante do programa Bolsa Família, a senhora Márcia Zago, representante do Departamento de Cultura. Também o senhor Paulo Henrique Macedo, representante dos psicólogos, a senhora Cleusa da Conceição Izquierdo Alvarez, representantes dos assistentes sociais. Esses nomes aqui, com toda a honra, mencionados, são os Conselho Municipal de Assistência Social. E aproveito a oportunidade para cumprimentar também a diretora do departamento, a senhora Kátia Cabral, que está aí acompanhando a transmissão. Estão presentes aqui também já no painel as palestrantes desta tarde, a doutora Cristiane de Castro. Inclusive, eu vou aproveitar essa abertura, enquanto todos estão acessando aí, para falar um pouquinho do histórico profissional da doutora Cristiane. Ela é diretora social da Federação das APAES do Estado de São Paulo, superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa da UniAPAE, presidente das comissões do idoso e da pessoa com deficiência, e da comissão do terceiro setor da OAB, 13ª subseção de Franca. Doutora Cristiane é secretária executiva da Frente Parlamentar em Defesa das APAES da Câmara dos Deputados. Mestranda no programa de mestrado acadêmico interdisciplinar da Unifacef, advogada com experiência em direito civil e administrativo. Atua nas organizações sociais desde 2009. Foi membro do Conselho Estadual de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social de Franca. Muito obrigada, doutora Cristiane, por sua disponibilidade, pelo seu sim de estar aqui conosco hoje, contribuindo com a sua experiência, com seus conhecimentos, nessa 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Piracaia. Também aqui, ao lado da nossa tela, logo acima, está a Aline Lima, também palestrante nesta tarde. Aline Lima é graduada em Serviço Social, pós-graduada em Saúde Multidisciplinar da Criança e do Adolescente. Foi coordenadora do Serviço Social de Alta Complexidade, abrigo para crianças e adolescentes. Atualmente, trabalha na Federação das APAES do Estado de São Paulo, realizando assessoramento na área de assistência social para as 305 APAES do Estado de São Paulo. É coordenadora do Fórum Regional de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social da Regional de Franca, Forte SUAS, e membro do Fórum dos Trabalhadores do SUAS do Estado de São Paulo, FET SUAS SP. Também é membro do Grupo de Estudo da Unesp Franca,
sobre saúde do trabalho e da seguridade social. Eu quero aproveitar também esse momento para externar todo o meu agradecimento ao professor Toninho Leandro, presidente da Câmara Municipal de Piracaia, que infelizmente não pôde estar conosco hoje nesta abertura por motivo de saúde, mas foi uma pessoa que prestou total apoio, né, há um mês atrás, quando nós o procuramos para solicitar essa disponibilidade de plataforma e de realização dessa conferência. Ele esteve muito solícito e abriu a casa para a gente, toda a estrutura para que esse evento pudesse acontecer como está sendo agora. Igualmente, agradeço a prontidão, a cordialidade do Dr. Faustino, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Piracaia. Quero agradecer ao Serviço de Comunicação da Prefeitura de Piracaia, pela edição da arte, pelo convite às autoridades, né? E, como todos já estão sabendo, esse evento será gravado, reproduzido. Desde então, já peço autorização das palestrantes, porque, enfim, essa conferência municipal está acontecendo de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Nós vamos conduzir de forma online. Então, hoje é a abertura, e ela vai se prolongar no decorrer do mês de julho, né? De 30 de junho a 30 de julho, vai acontecer todo esse processo conferencial de forma online. E hoje, aquilo que for ministrado hoje sobre o tema, tudo que foi explanado, será depois examinado, será posteriormente estudado. Eu só pedi para vocês um pouquinho de paciência. Eu estou na PAI de Piracaia e, às vezes, alguns assistidos fazem barulhinho, né? Fugiu algum ali e é bem barulhento. Mas é isso, gente. Eu quero, né, declarar oficialmente aberta essa nona Conferência Municipal de Assistência Social. Aqui na sala eu vejo que está participando com a gente a Aline, a doutora Cristiane, o Paulo. Não sei se não aparece para mim demais participantes. Ah, sim, olha só. Boa tarde, doutor Silvino Sintra, prefeito de Piracaia. Nós vamos proceder às formalidades de abertura desta conferência com a leitura do regimento interno e, logo após, será aberta a palavra para as autoridades e para o nosso painel de participantes. Na condição de presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, declaro abertos os trabalhos de hoje. Na sequência, como ato necessário, faremos a aprovação do regimento interno. Para tanto, solicito ao conselheiro de Direito, senhor Paulo Henrique Macedo, para que proceda a leitura do regimento. Nona Conferência Municipal de Assistência Social. Regimento Interno. Capítulo 1. Do objetivo temário e da organização. Artigo 1º. A nona Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, senhora Suzy Selene Nogueira Montalvão Freire Coelho. O evento ocorrerá de forma virtual com data de início em 30 de junho e término em 30 de julho de 2021, sendo período entre o início e término necessário para assegurar que o processo conferencial contemple a participação dos usuários como centro do debate e do planejamento de assistência social, refletindo a realidade, as demandas e expectativas. Artigo 2º. A nona Conferência Municipal de Assistência Social foi convocada por meio da Resolução número 1 de 2021, assinado conjuntamente pelo senhor prefeito, pela diretora do Departamento de Assistência e Promoção Social e a presidente do CMAS. Artigo 3º. A nona Conferência Municipal de Assistência Social constitui-se em instância máxima de participação da sociedade civil e poder público, com a finalidade de avaliar a política da assistência social e deliberar as diretrizes para aperfeiçoar, implementar e consolidar o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Artigo 4º. A nona Conferência Municipal de Assistência Social tem por objetivo avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social,
tendo como tema assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. E ainda, eleger os delegados para a 12ª Conferência Estadual de Assistência Social. Artigo 5º. As discussões serão pautadas nos 5 eixos. Eixo 1. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Eixo 2. Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Eixo 3. Controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Eixo 4. Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. Eixo 5. Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. Artigo 6º. Poderão se inscrever como participantes da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento e elaboração da política de assistência social na condição de 1. Delegados, desde que devidamente credenciados, com direito a voz e voto. 2. Representantes governamentais. 3. Representantes da sociedade civil, os seguintes segmentos. A. Entidades de assistência social. B. Entidades representantes dos trabalhadores da política de assistência social e profissionais da área. C. Usuários e organizações dos usuários. 4. Convidados, desde que devidamente credenciados, com direito à voz, a pessoas interessadas nas questões afetas à política de assistência social, representantes das universidades, Poder Legislativo, Federal, Estadual e Municipal, Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos. Parágrafo único. São delegados natos, conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 7º. O credenciamento dos ou das participantes da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social será efetuado no ato do preenchimento da inscrição no link disponibilizado para este fim no dia da abertura do evento e no link de acesso ao replay das palestras, painéis sobre o tema e os 5 eixos e para participar das enquetes. Este será amplamente divulgado nas redes sociais e contatos pessoais dos usuários inscritos nos projetos e programas socioassistenciais, no período de 30 de junho a 16 de julho. O credenciamento tem como objetivo identificar os participantes e a condição de participação. Capítulo 2, artigo 8º. Dos painéis e palestras. Os painéis e palestras terão por finalidade promover o aprofundamento do debate dos 5 eixos com vistas a subsidiar os participantes quanto aos trabalhos em grupo. Artigo 9º. Os painéis e ou palestras contarão com expositores para discorrer sobre o temário, que disporão de 80 minutos para sua apresentação e contextualização do processo conferencial, desafios à luz da perspectiva adotada pelo 2º Plano Decenal de Assistência Social, 2016-2026. Exposição sobre o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social e apresentação dos 5 eixos, e mais 10 minutos destinado à explicação da forma como ocorrerão os debates e a deliberação das propostas. Artigo 10º. Cada painel e ou palestra terá a colaboração de um coordenador de mesa, indicado pela comissão organizadora, que ficará responsável por controlar o uso do tempo e organizar as perguntas formuladas pelos participantes online. Artigo 11º. A comissão organizadora indicará um relator, que ficará responsável durante a exposição pelo resumo escrito da fala dos expositores sobre o tema. Artigo 12º. As perguntas dos participantes poderão ser feitas nos comentários da plataforma de transmissão ou posteriormente por mensagens de WhatsApp, a ser disponibilizado para este fim, e encaminhadas ao coordenador de mesa ou responsável pelos grupos de trabalho por eixo, formados de acordo com o período definido no cronograma de realização da conferência. Capítulo 3. Dos grupos de trabalho. Artigo 13º. Os grupos de trabalho serão formados no decorrer do período destinado às ações da conferência com até 20 participantes, devendo conter um coordenador e 2 relatores, sendo um dos relatores indicado pela comissão organizadora e outro eleito pelo grupo. Artigo 14º.
O coordenador terá a função de 1. Conduzir as discussões, 2. Controlar o tempo e 3. Estimular a participação dos membros do grupo de trabalho. Artigo 15º. Os relatores do grupo de trabalho terão a função de 1. Registrar as opiniões consensuais das discussões dos participantes, 2. Elaborar o respectivo relatório, 3. Participar da elaboração e consolidação do relatório final, assessorando o relator geral, de acordo com o roteiro básico fornecido pela comissão organizadora da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. Constarão dos relatórios dos grupos as propostas que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade, mais um dos participantes presentes nos respectivos grupos. Artigo 16º. Os relatórios dos grupos serão encaminhados ao relator geral para a elaboração do relatório final. Capítulo 4. Das sessões plenárias. As sessões plenárias serão abertas a todos os participantes da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Artigo 18º. A sessão plenária final terá caráter deliberativo com a finalidade de 1. Debater e aprovar as deliberações para o âmbito municipal, estadual e nacional e as moções que forem apresentadas durante a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. 2. Eleger um delegado para participar da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social. Seção 1. Da eleição dos delegados. Artigo 19º. Serão candidatos a delegados para a 12ª Conferência Estadual de Assistência Social os participantes elencados nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º deste regimento. Parágrafo único. Os candidatos a delegados deverão apresentar documento de identificação oficial da entidade. Os candidatos a delegados deverão apresentar documento de identificação oficial da entidade que representam. Artigo 20º artigo. O credenciamento dos candidatos a delegados para a 12ª Conferência Estadual de Assistência Social será realizado no dia 20, 21 e 22 de outubro de 2021, de forma virtual. Programação e demais informações e orientações serão posteriormente divulgados. Seção 2. Do relatório final. Artigo 21. A apresentação do relatório final dar-se-á observando os seguintes critérios. 1. As deliberações serão lidas na sessão plenária final, previamente agendada e presidida pela mesa diretora a ser formada pela comissão organizadora para esse fim. 2. Aos delegados é assegurado o direito de solicitar o exame em destaque de qualquer item do relatório final. 3. As solicitações de destaques deverão ser encaminhadas à mesa diretora da plenária até 10 minutos após o término da leitura do relatório final. 4. Os destaques devem constituir-se em propostas de redação alternativa, acréscimo ou supressão em relação aos itens destacados. 5. Os propositores de destaque terão 5 minutos improrrogáveis para a defesa de seu ponto de vista e o coordenador da mesa diretora considerará a palavra a seguir e, por igual período, há um máximo de 2 participantes que se apresentem para defender posições contra e a favor daquela proponente de destaque. 6. Após o exercício do contraditório, os destaques serão colocados em votação, sendo aprovados aqueles que obtiverem a maioria simples dos votos dos participantes presentes. 7. Após a votação dos destaques, proceder-se-á à votação do relatório final. Seção 3 das moções. Artigo 22. As moções deverão ser apresentadas à mesa diretora devidamente assinadas por maioria simples da plenária, no mesmo prazo concedido para a apresentação de destaques. Artigo 23. Após a leitura de cada moção, proceder-se-á à votação, sendo aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos participantes. Capítulo 5. Das disposições gerais. Aos participantes das plenárias é assegurado o direito de levantar questões de ordem à mesa coordenadora, sempre que julgarem não estar sendo cumprido o regimento. Parágrafo único. Em regime de votação, são vedados os levantamentos de questões de ordem. Artigo 25. Serão conferidos certificados a todos os participantes da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social e aos painelistas e membros da comissão organizadora. Artigo 26. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora e apresentados para a votação da plenária. Artigo 27. Será divulgado pela comissão organizadora, após o término do credenciamento, o número de delegados e delegadas da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Artigo 28.
O presente regimento entrará em vigor após a aprovação da plenária da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Piracaia, 30 de junho de 2021, comissão organizadora. É isso. Obrigada, Paulo, pela leitura. Para aprovação desse regimento, nós vamos proceder da seguinte forma. Como a transmissão está sendo feita pelos canais da Câmara Municipal, Facebook, né, e da Prefeitura, para aprovação, eu vou solicitar que permaneçam em silêncio. E para manifestação de esclarecimentos ou emenda sobre o regimento interno, eu solicito a abertura do microfone e pedido de uso da palavra. Os demais internautas que estão acompanhando pelo Facebook podem usar o canal de mensagens ou mesmo aqui o chat para manifestar. O silêncio é pela aprovação. Caso queira fazer emenda, algum esclarecimento, é só manifestar por escrito ou abrir o microfone. Vou dar aqui 30 segundos para a aprovação do regimento ou manifestação. Eu estou acompanhando aqui a manifestação pelas redes sociais para ver se tem alguma emenda. Aqui. O silêncio de todos ou a ausência de manifestação gera aprovação do regimento interno. Considerando que não houve manifestação, o regimento interno da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Piracaia segue aprovado. As demais situações não contempladas no regimento serão deliberadas pela comissão organizadora. Então, já tem essa cláusula prevista, então a gente consegue ter essa flexibilidade aí. Dando continuidade aqui, que após aprovado o regimento, nós vamos fazer a abertura da palavra para as autoridades presentes. Eu tenho aqui participando da nossa mesa virtual, os conselheiros do CMAS, e por conta do tempo exíguo, nós combinamos que não faremos uso da palavra para privilegiar esse tempo com as palestrantes e para as nossas autoridades municipais. Então, eu vou passar a palavra para o prefeito, Dr. Silvino Sintra, prefeito de Piracaia. Eu não consigo visualizar quem mais está no nosso painel, né? Se tiver alguma outra autoridade, eu peço que manifeste aqui no chat, tá bom? Mas quero passar agora para o nosso prefeito de Piracaia, doutor Silvino, para fazer uso dessa palavra. Primeiro eu queria agradecer o convite, é tudo meio diferente, né? Fazer pelo Meet não é aquela coisa tão normal, né? Enfim, mas eu quero agradecer a Suzy, presidente aí do conselho, presidente, funcionária aí da PAI, nossa diretora aí da PAI. Quero também agradecer a Kátia, nossa diretora do Departamento de Assistência Social. Eu também não consigo ver quem está participando, mas eu estou vendo aqui os palestrantes. A Câmara Municipal, não sei quem está na Câmara Municipal, não sei se é o vereador Toninho Leandro, o presidente, e os demais vereadores. Me permita comentar, prefeito, deu um problema na plataforma Meet, e esta plataforma só cabe 10 pessoas. Aí a gente acabou pedindo para quem não fosse usar o uso da palavra, que acompanhasse pela transmissão do Facebook. Então, tá certo. Pode cumprimentar. E vai ficar gravado, porque esse vídeo nós vamos usar durante todo o mês, né, na conferência, na mobilização popular. Então, o seu recado é para a comunidade de Piracaia, que vai estar, né, vendo replay de tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Tá certo. E também agradeço a todos que estão nos acompanhando, então, pelo Facebook, pelos canais da mídia social. Mais uma vez aí, é importante isso daí. A conferência é feita de 2 em 2 anos, fizemos de 2019, num outro momento que não existisse pandemia, né? Que faz as reuniões, a gente fez a abertura lá na Câmara Municipal, mas é de grande importância. Eu tenho falado bastante com a Kátia, daí veio 2020, algumas propostas que foram discutidas em 2019, elas foram paralisadas até devido à pandemia, mas algumas ações também foram feitas na questão da política social, até a questão do dinheiro do Covid, que também veio para assistência social. Nós garantimos aí
a questão que sabíamos que a cidade ia entrar num período de vulnerabilidade, várias famílias precisando, enfim. Então, fizemos isso daí, mas não cumprimos algumas coisas que foram discutidas em 2019, devido até ao processo da pandemia. E eu acho de grande valia aí discutir isso daí, porque a pandemia não passou. Eu tenho conversado bastante com a Kátia e algumas ações devem ser feitas. Nós fizemos até uma ação de assistência social, que eu gosto bastante de focar nisso daí, Suzy, e quem está nos ouvindo, foi a questão não do abrigo, da casa, também não é casa de passagem, aquele dinheiro que veio do acolhimento das pessoas, e a Suzy conhece muito bem meu perfil, e eu fiquei meio triste, Suzy, no sentido assim, que não posso falar que a população, mas tipo assim, as pessoas, elas, eu acho que tem que ter um trabalho de consciência para a população a respeito da política da assistência social, porque você acredita que esse projeto, ele não foi bem, não posso falar não foi bem aceito, eu vi, nossa, Silvino, você está gastando dinheiro com isso, deixa essas pessoas na rua mesmo, tipo assim, entendeu? Então, é uma coisa que me entristece, Suzy, muito isso daí, muito, entendeu? Porque a gente discute política pública, você sabe que eu sou uma pessoa que, até quando inaugurou o prédio da assistência social no meu primeiro mandato, que nova sala, eu sempre falo assim, que o trabalho da política da assistência social, eu queria muito que as pessoas que estão atrás do balcão conseguissem vissem aquelas pessoas que vão lá, de repente solicitar uma cesta, de repente solicitar um apoio, até psicológico, tudo. Ela não está indo lá porque ela quer, ela está indo lá porque ela necessita. E eu já fui usuário de ir na assistência social e pedir cesta, que eu já cheguei 4 meses, meu pai, enfim, é uma outra fase da minha vida, e eu não fui tão bem recebido naquela época. Então, isso me entristeceu, fiquei triste nesse período. Porque veio dinheiro e eu ouvi, e eu vou te falar, viu, Suzy, quem está nos ouvindo, eu vi aí mais de 50% das pessoas que me paravam achando um absurdo eu fazer essa política social que a prefeitura fez a respeito disso daí, a respeito de trazer essas pessoas, que essas pessoas não precisam de lugar para dormir, sim, elas precisam voltar para, sabe, enfim, uns discursos, Suzy, que eu acho que isso daqui, eu acho que temos aí os palestrantes e tudo, tem que levar isso aqui, sair eu não posso falar dessa bolha, que a gente não vive numa bolha, mas isso tem que sair para a sociedade, e tem que explicar para a sociedade o que é a política pública da assistência social, entendeu? E o poder público a gente faz mediante do que pode fazer, do que deve fazer. Temos aí agora, a gente estava com um problema até de chamar, fizemos concurso, agora estamos estruturando o CRAS em Bataatuba com psicóloga, assistente social, abrigo com assistente social, tudo de concurso, enfim. Mas eu quero deixar claro aí que nós vamos ter agora a nova discussão do o que vai ser projetado nesses próximos 2 anos, qual a política que vai ser feita, mas dizer que temos vários aí departamentos da prefeitura andando, né? CRAS, CREAS, a questão do abrigo, a questão da política social aplicada na cidade de Piracaia, tem várias retorno do governo do estado, a questão da política pública, e ontem mesmo tivemos uma reunião aqui com a Kátia e com todos para saber o que vai ser feito, o que vai ser aplicado, mas é isso daí, eu quero deixar mais uma vez aí na conferência, deixar claro aí que a prefeitura, eu sou uma pessoa muito transparente, a Suzy sabe muito bem disso, eu trabalho muito em cima de números e muito em cima de orçamento, né, Suzy? A Suzy tem acompanhado e não é tudo que é falado que é verdade. A gente tem que trabalhar no orçamento de uma prefeitura que, graças a Deus, a gente conseguiu estabelecer aí, mas quando eu vim para a reeleição, isso foi meu discurso até na posse, que eu queria muito, viu, Suzy? Você como conselho, ter essa visão da política pública, da assistência social. Não que eu quero ser prefeito assistencialista, muito pelo contrário, porque nem reeleito eu posso mais ser. Mas a questão do olhar para quem precisa da assistência social e fazer a política pública, não fazer a política do assistencialismo.
como fala, né? Tem todo o trabalho lá da minha esposa, do Fundo Social, a gente tem conseguido muita parceria público-privada, que foi assim, e a gente garantiu também, Suzy, é bom falar também da pandemia, da política pública, a gente garantiu também a questão da alimentação dessas crianças, nós distribuindo aí em 14 meses, 15 meses de pandemia, em torno de 15 meses vezes 2.300 bases, nós colocamos na casa das pessoas 35 mil cestas básicas, que deixou de usar dinheiro da assistência social. Então, a gente não teve esse problema. Você pode ver que quem mora em Piracá, a gente não teve problema que acontecia em outras cidades, porque muitos prefeitos pegaram o dinheiro da assistência social e garantiram comida na casa desse povo. E a gente não fez esse trabalho porque a gente garantiu de uma outra forma. E agora projetar nesses próximos 2 anos, que, só para mim finalizar, que é o pensamento que eu tive nessa reeleição. Desenvolver a política pública da assistência social para encontrar mais pessoas e oferecer mais serviços a essas pessoas. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, minha gratidão aí pela parceria que a gente tem feito, até com o terceiro setor, a Suzy sabe muito bem disso, a questão da PAI, Bezerra, Asilo, Santa Casa, e a questão aí da assistência social e dessa conferência e traçar os meios aí nos próximos 2 anos e planejar isso daí. Eu até acho, Suzy, eu sei que a conferência é de 2 em 2 anos, mas eu queria muito, e passei para a Kátia também, a questão de colocar metas, e não precisa fazer uma conferência, mas olha, qual foi a meta do executivo nos próximos 6 meses? O que foi cumprido? Por que não cumpriu? Porque se discute muito de 2 em 2 anos, eu acho legal trazer isso para 6 meses, não numa conferência, mas trazer, Suzy, para saber o que foi cumprido. Então, o que cumpriu pelo departamento, o que o executivo cumpriu, o que foi acordado na conferência e o porquê que não cumpriu. Porque senão fica aquele ponto de interrogação e a gestão não é vitalícia, né? Não é monarquia. Então, passa 4 anos, troca prefeito. Eu acho que se tiver uma cobrança de 6 em 6 meses para saber o que foi discutido na conferência e o resultado aplicado e dar visibilidade nisso daí, viu, Suzy? Porque eu acho que é um departamento de assistência social, que é um departamento que eu estudo muito o orçamento e a gente fala com propriedade, é um departamento que ele tem o dinheiro, só que ele é dificultoso para ser aplicado. Mas eu acho que todo mundo falando a mesma conversa e o que foi discutido na conferência, a gente consegue chegar no coeficiente comum, que o beneficiado é o que está atrás do nosso computador, que é a população. Então, essas eram as minhas considerações. Eu vou acompanhar aqui de perto, eu estou despachando, mas eu estou ouvindo. E mais uma vez, obrigado. E aí, uma boa palestra. Eu acho que vai ter uma palestra, eu vou seguir aqui. E obrigado aí pelo convite, tá bom, Suzy? Obrigado. E obrigado a todo palestrante, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigada, doutor Silvino, pela sua manifestação, principalmente pela sua presença e toda a sua demonstração de interesse aí de aperfeiçoar a política pública de assistência social. E eu, enquanto conselho, deixo claro também que todas as ações, principalmente aquele recurso para pessoas em situações de rua, foi passado pelo conselho, foi aprovado, porque o administrador público está adstrito à lei. Então, tudo que aconteceu, tudo que foi feito, estava dentro da legalidade, o recurso usado para aquilo que foi destinado, né? Só para esclarecer. Aqui nós tivemos a entrada aqui no grupo, acabei de visualizar, o vereador Damarisson Brito. Eu estou sabendo pelo chat também que a nossa diretora do Departamento Social, a senhora Kátia Cabral, está presente. Então, eu vou disponibilizar aqui, nós vamos estar no protocolo até 3 minutos de fala, para que a gente possa privilegiar todo o assunto trazido pelas palestrantes. Eu vou abrir a palavra para o vereador, que eu já estou vendo na tela, e pedir para a Kátia, logo em seguida, se pronunciar, tá bom? Damarisson Brito, boa tarde, muito grata por prestigiar este evento. Por favor, pode fazer uso da palavra. Boa tarde, Suzy, boa tarde a todos que acompanham aqui. Importante, dessa vez remota, como a Suzy falou no início, né? Das outras vezes a gente sempre faz presencial. E muito importante, sim, até reforçar todas as falas aqui do prefeito também, enquanto a assistência social, o papel importante que tem. A gente vê hoje, a gente vê muitas coisas às vezes na televisão, de longe, de fora, mas realmente dentro da nossa cidade, às vezes do lado do nosso vizinho, a gente sabe que tem pessoas aí que estão precisando também. Então, por isso, a gente precisa trabalhar cada vez mais as políticas públicas
de assistência social, né? A gente sabe quantas essas pessoas que estão aqui hoje nessa live para dar a palestra, né, vão poder agregar, né, e os próprios planos, né, do governo também, e enquanto legisladores a gente está super acompanhando isso também. A gente tem aí grandes conquistas na cidade, mas é claro que a gente tem muita coisa ainda a se fazer, né? A gente vê ainda pessoas vulneráveis, né, que realmente precisam desse apoio. A gente vê também a união de várias pessoas ajudando, mas quanto mais ações voltadas a políticas públicas, a cidade ganha e todo mundo ganha, até porque a gente está trabalhando aí com pessoas, né? São várias pessoas e a gente sabe o quanto isso muda a vida da pessoa. Seja aquela pessoa que está iniciando uma atividade no trabalho, né, como a gente tem aqui as frentes, né, de trabalho, que é realmente para você capacitar as pessoas, para colocá-las de volta ao mercado. Então, todo esse assistencialismo, né, que realmente agrega, que traz para as pessoas aí algo maior, né? Acho que é importante isso, a gente poder ajudar essas pessoas, mas também fazer com que elas sigam sua vida, né, depois, tranquilamente trabalhando. Então, eu queria aqui, basicamente, hoje parabenizar. Eu sei que a sala aqui cabe em poucas pessoas, então eu vou deixar esse espaço para outras pessoas aqui também poderem falar. Estarei acompanhando aqui remotamente também. Suzy, você sabe que pode contar comigo, a todos aqui hoje, a Cátia, o prefeito Silvio Sintra, cumprimento a todas as autoridades aqui também. Vou estar acompanhando. Então, uma ótima tarde e legal o pessoal que está participando também dessa forma aí remota também em casa. Obrigado, Suzy. Obrigada, Damares, pela presença, pelo apoio. Gente, como acontece em todo evento aqui online, a gente não dá conta de prever, né? Teve um momento aí que nós tivemos uma falha técnica, todo mundo saiu do ar, a transmissão ficou em falhas. Então, é algo que foge do nosso controle. Eu já estou vendo aqui a nossa diretora do Departamento de Promoção e Assistência Social, a Kátia Cabral. Eu quero passar a palavra para a Kátia. Bom, boa tarde, Suzy. Agradeço o convite, também agradeço a presença dos participantes, o vereador Damarison e os demais palestrantes também. Bom, esse momento é importante, como o prefeito falou, para refletirmos. Está conseguindo ouvir, Suzy? Está ótimo a sua voz, está tudo perfeito. O vídeo. Refletimos e debatemos sobre a política de assistência social, né? Na realidade do nosso município, como proteção social, concordo com a fala do prefeito, sobre o financiamento e orçamento, acesso às nossas seguranças socioassistenciais, que são programas e projetos, tá? E também as articulações intersetoriais com as nossas políticas, não só da assistência, para que os nossos usuários tenham também a garantia desses direitos, né? A participação popular, como está sendo desta forma, remoto, espero que esteja atingindo a todos, né? Que tenham necessidade de estar presente em aprender, né? Tenho certeza que tudo que for discutido aqui hoje, né, e no decorrer do compromisso da conferência, será de grande importância para a nossa política de assistência, né? Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigada, Suzy, pelo convite. Obrigada, Kátia. Tenha certeza que vai chegar a todos os usuários. É o compromisso aí das lideranças das OSCs, que vai ser gravado. Nós vamos compilar tudo isso que vai acontecer e durante o mês iremos trabalhar. Prefeito, saiba que a comunidade vai falar. É a vez e a voz do povo. Aquilo que eles precisam. As demandas vai chegar até o Poder Executivo, até o Poder Legislativo, porque as pessoas se sentem representadas por quem elas escolheram ali na hora do voto. E por isso a conferência é a voz, é a vez do povo, falar aquilo que ele quer, aquilo que necessita. Eu acredito que não tenha alguma autoridade aqui para manifestar, e inclusive eu quero agradecer a presença aqui online que eu vi pelo Facebook da Câmara Municipal, da presença do secretário de Assistência Social de Joanópolis, também de Bom Jesus dos Perdões, o pessoal do departamento da Secretaria de Assistência Social de lá está nos assistindo. Está sendo transmitido pelos também, e com certeza chega a missão de levar esse conteúdo e as discussões. É um desafio, gente, principalmente para um município pequeno,
como este, que a gente também não tem certeza se todos têm acesso à internet. O desafio foi lançado, mas o importante é fazer. Melhor do que não fazer, melhor fazer assim do que se acomodar, do que deixar de fazer. Aqui na sequência do protocolo, considerando que a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social está sendo promovida de forma não presencial, ou seja, remota, com direcionamentos síncronos e assíncronos, e que o evento de hoje é dedicado tão somente à abertura dos trabalhos, e os mesmos continuarão no decorrer do período de 1 a 30 de julho, promovendo a mobilização social e, principalmente, para que chegue aos usuários desta política pública setorizada de assistência social, com a formação dos grupos de trabalhos por eixos, levantamento das propostas, deliberações dos eixos debatidos e plenária final, acontecerá no decorrer deste período, sendo definidas prioridades pelos grupos de trabalho. Tudo isso significa que a comissão organizadora dará continuidade aos trabalhos e seus registros, em cumprimento ao disposto no instrumental número 1, informe emanado do Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe sobre o processo conferencial de 2021. Então, diante de tudo isso exposto, eu vou declarar encerrada esse protocolo de abertura, para que as palestrantes possam conduzir os temas. As pessoas que estão compondo aqui o painel podem ficar à vontade para assistir através da transmissão pelo Facebook, né? Porque aqui, a partir desse momento, nós vamos priorizar a tela com as palestrantes e fiquem à vontade para poder continuar aqui ou assistir posteriormente, tá? Eu quero convidar, então, para essa primeira parte, a doutora Cristiane de Castro, diretora social da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Ela é superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa da UniAPAE, SP, presidente das comissões do idoso e da pessoa com deficiência e da comissão do 3º setor da OAB, 13ª subseção de Franca. É secretária executiva da Frente Parlamentar em Defesa das APAES, da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo. Advogada com experiência em direito civil e direito administrativo. E ela tem atuado nas organizações sociais desde 2009. A doutora Cristiane vai iniciar essa ministração trazendo uma contextualização do processo conferencial à luz da legislação brasileira até o alcance das perspectivas adotadas pelo 2º Plano Decenal de Assistência Social. Doutora Cristiane, fica à vontade para estar usando a palavra. Eu agradeço todos que participaram até então. Não acabou. Agora vem a melhor parte, é a gente aprender, se apropriar desse conhecimento, né? E de como conduzir a conferência daqui para frente. Nós vamos estar agora com pessoas experientes que vêm colaborar com seus conhecimentos de forma voluntária. Passo a palavra para a doutora Cristiane de Castro. Olá, muito boa tarde, Suzy, o prefeito Silvino, colega Aline, todos aqueles aí, os atores, pessoal do Conselho Municipal de Assistência, das secretarias, do Legislativo. É sempre com muita alegria que a gente participa desses espaços, porque a gente sabe o quanto nós precisamos avançar em relação às políticas públicas. Então, que bom poder dividir esse tema com a Aline, que é uma grande estudiosa da política pública de assistência social, e um agradecimento enorme aí à Suzy pelo convite, já falando que a Suzy, para nós, ela é uma referência, vocês a conhecem como presidente do Conselho, diretora da APAE, mas a gente do movimento tem a Suzy também como uma técnica muito estudiosa, muito empenhada no avanço das políticas públicas, e, em especial, temos acompanhado o trabalho também da APAE de Piracaia. E falando aí um pouco, retomando a fala do prefeito Silvino, né, o quanto se faz necessário a gente compreender mais sobre a política de assistência social, para que a gente possa, de fato, contribuir diretamente para que a gente alcance uma sociedade cada vez mais justa, mais digna, mais respeitosa. Então, a gente, fazendo isso, a gente cumpre aquilo que está previsto na própria Constituição Federal, que é a garantia da dignidade da pessoa humana.
Então, eu não estou vendo aqui o slide, mas eu quero falar um pouco também, já iniciando, Suzy, falando desse momento de conferência. Por que é tão importante a gente entender a necessidade dessas discussões? Porque são espaços amplos, democráticos, apesar de diferente. Esse é um ano em que nós, alguns já falaram aí, nós não estamos realizando a conferência no formato presencial, em alguns locais híbrido, ou mesmo de forma remota, mas como a Suzy bem destacou, nunca podemos fugir da discussão, porque é aqui que a gente articula, discute as necessidades do município em relação aos avanços da política pública e reúne atores do governo, sociedade civil e organizações sociais para definir quais são as prioridades. Nesse caso em especial, aqui serão definidas algumas prioridades, até destacando pontos específicos do município de Piracaia, e o prefeito colocou bem, vamos fazer um acompanhamento mais sistemático, isso é importante, para os próximos anos. Então, os segmentos envolvidos, eles participam do debate, e realmente, de uma maneira fundamental, contribuem para os avanços. Então, essas conferências, em especial a conferência de hoje, que traz um tema muito relevante, elas são espaços deliberativos para que haja um debate da política pública de assistência e que a gente tenha novas diretrizes para consolidar cada vez mais e ampliar os direitos socioassistenciais. Então, falando um pouco aqui do tema, a gente tem assistência social, direito do povo e dever do Estado. E aí vem o complemento, com financiamento público para enfrentar as desigualdades. Então, como é que a gente tem essa questão? Nós vencemos aquele patamar do assistencialismo, da caridade, da filantropia, para que a gente possa olhar a assistência social, de fato, como direito. Direito constitucional garantido na nossa lei maior, que determina que a gente tenha um Estado cada vez mais igual. Então, o Estado democrático de direito, o objetivo dele é assegurar o exercício dos direitos sociais para que todos tenhamos liberdade, segurança, bem-estar, justiça com os valores supremos de uma sociedade que ela deve, sim, ser fraterna, plural e sem preconceitos. Então, o dever é de cada um de nós para que a gente tenha essa construção. E a própria Constituição Federal, quando ela fala quais são os objetivos principais do Estado, do poder público, construir essa sociedade que seja livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento e também, uma parte que nos toca de uma forma muito especial para essa tarde, a questão de erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por que a gente faz um destaque para essa questão das desigualdades, em especial? A gente sabe que nesse momento de pandemia, a desigualdade ela se acentua, ela se acirra. Por exemplo, a gente tem dados da GV dizendo que nós temos mais pessoas em pobreza extrema agora do que tínhamos na década passada. Isso traz para nós uma necessidade de olhar com extremo cuidado para isso. Então, 12,8% dos brasileiros eles passaram a viver com menos de R$ 246 por mês. E isso é muito preocupante. Nós temos famílias vivendo em uma situação extremamente frágil e difícil. E quando a gente fala da responsabilidade do Estado, e aí quando fala Estado, a gente fala União, Estado, município, do poder público em geral, a gente traz um pouco também, e o tema nos propõe isso, a discussão em relação ao financiamento, essa questão da responsabilidade tributária. Então, o Estado, o poder público, ele precisa de uma atividade financeira, na atividade financeira, captar recursos para manter a estrutura e disponibilizar ao cidadão os serviços que lhe competem. Então, para promover o bem comum, para construir essa sociedade que falamos, em que as pessoas tenham dignidade, o Estado faz essa arrecadação tributária. E de que forma que ele devolve para a sociedade os recursos obtidos com esses tributos, Nós pagamos tantos impostos e o Estado precisa devolver na forma da política pública. Então, nós temos política pública de saúde, educação, segurança, habitação, assistência social, que é o caso de hoje, mas o Estado precisa devolver.
E a cobrança, então, de tributos é a principal fonte. Então, quando muita gente fala é uma ajuda, assistência social, ela é um apoio, assistência social não é. Assistência social, ela é direito. É um dever do Estado garantir a prestação da política de assistência social para que as pessoas tenham igualdade. Então, a gente vem destacando que a própria Constituição Federal veio com esse objetivo de romper esse histórico da caridade e filantropia, eu repito, colocando a política de assistência como política pública e para trabalhar o quê? A proteção social das famílias que se encontram em vulnerabilidade social. E a própria Constituição Federal, ali no artigo 203, ela traz os objetivos da política de assistência social. Então, essa política pública de assistência social existe para quê? Para que ela foi concebida? Por que ela foi pensada? E para que ela precisa ser executada? Para proteger a família, maternidade, infância, velhice, para amparar as crianças e adolescentes em vulnerabilidade, aqui o termo ainda está carentes, promover integração no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, e aqui também tem a questão da garantia do benefício mensal às pessoas com deficiência e idosas que não puderem prover o seu sustento. E a gente vê, muita gente conhece como BPC, LOAS, o quanto é importante esse benefício também na política de assistência. Tivemos agora pequena alteração na legislação, para garantir, né, era antes o requisito era a renda precisava ser inferior a 1/4 do salário mínimo, a lei colocou igual, trazendo a possibilidade de considerar a renda per capita de meio salário mínimo em alguns casos específicos, mas tudo isso com esse objetivo de promover as igualdades. E aqui no próprio artigo 204 da Constituição, ele destaca que a assistência social ela será realizada com recurso do orçamento da Seguridade Social, além de outras fontes e organizações. Então, existe recurso, o prefeito bem colocou, ele precisa ser direcionado, são uma série de iniciativas, programas, projetos, serviços, que serão realizados para que as pessoas realmente tenham essa proteção social. E falando um pouco de política pública, né, a gente falou inicialmente que o papel do Estado é promover o bem comum, então compete ao Estado promover o bem comum, e a política pública, ela existe para resolver os problemas sociais. E hoje em dia a gente tem, cada vez que passa isso já historicamente, né, nos momentos de calamidade, os problemas sociais, eles são muito maiores. Para a gente ter uma ideia, eu falei aqui do índice de pobreza dos brasileiros, a gente sabe que a questão da calamidade pública deixa tudo isso mais complicado. Então, no município, como o de vocês, o município de Piracaia, de acordo com o dado do IBGE, é uma média de 27 mil habitantes, me corrija se eu estiver equivocada, Suzy, mas o que a gente tem? A necessidade de olhar para essa população e perceber as vulnerabilidades para que a gente tenha uma intervenção direta em relação a isso. E quais são os problemas públicos? Então, tem um próprio autor, o Leonardo Sec, ele fala que a política pública, elas devem atuar como diretriz para enfrentar o problema público. E a conferência nos convida a isso, a refletir quais os maiores problemas públicos que temos, quais as iniciativas que precisamos adotar para que esses problemas sejam sanados, ou que a gente tenha avanços em relação a isso. Nós precisamos identificar soluções para manejar, para trabalhar esses assuntos que são públicos, são coletivos. E a questão da vulnerabilidade, né? Que a gente tem ali a fragilidade dos indivíduos diante de riscos produzidos aí no contexto social e econômico, como a gente falou, que a tendência nos momentos de calamidade é que esses riscos sejam muito maiores. Então, a proteção social, ela deve garantir a segurança de sobrevivência, a acolhida, o convívio familiar, e tudo isso precisa ser cada vez mais pensado, porque a gente sabe que, apesar de termos uma política pública reconhecida na Constituição Federal de 1988, muita coisa ainda precisa ser realizada. Então, ela começa a ser entendida como política, né? Naquela época, desde a sua ocasião da publicação da Constituição, política pública de direitos.
Então, sai todo aquele cenário do assistencialismo, do patrimonialismo, e agora a gente tem também a questão dos principais objetivos. A gente precisa ter família protegida, maternidade, os amparos, a questão da garantia do salário mínimo do BPC, como a gente disse, e a defesa dos direitos para garantir o pleno acesso no conjunto das provisões socioassistenciais. E esses momentos de conferência, eles são fundamentais. Eu trago aqui o exemplo, por exemplo, da 4ª Conferência Nacional de Assistência, que deliberou a implantação do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, lá em 2003, quando teve essa discussão, houve uma ampla participação para que a gente tivesse, sim, o Sistema Único de Assistência Social, como é preconizado hoje, para que realmente a gente pudesse avançar nesse cenário de política pública. E aqui também, falando da proteção, né, e das diretrizes da Política Nacional de Assistência, a gente tem a questão da descentralização político-administrativa. Então, cabe, claro, à União, Estado e município coordenar e fazer execução. A União, na esfera federal, ela coordena e a execução cabe ao Estado e ao município. E nesse ponto, SUS e todo o pessoal que nos acompanha aqui, é muito importante chamar a atenção de vocês para essa questão do financiamento. Por quê? Porque a gente não tem, a política pública de assistência, ela não tem um percentual constitucional definido de investimento. E isso torna, muitas vezes, dificulta a execução dessa política. Existe uma luta grande de diversos grupos para que a gente tenha, enquanto política pública de assistência social, percentuais de impostos destinados especificamente para isso, de arrecadação, como é o caso da educação e da saúde. E aí a gente pensa, né? Por que muitas vezes a gente não consegue efetivar? Justamente por causa das ausências. E aí eu faço um destaque pedindo para todos aqueles que fazem parte do Legislativo e do Executivo, muitas vezes a gente esteve no governo do Estado solicitando mais envio de recursos para os municípios, para a efetivação da política de assistência, para todas as pessoas vulneráveis, muitas vezes para a destinação dos serviços realizados para as pessoas com deficiência, e a União, os estados e o município, têm alegado cada vez mais, a União e os estados têm alegado cada vez mais que a responsabilidade é do município. E aí a gente sabe, a dificuldade de arrecadação, e os municípios muitas vezes não têm recursos próprios suficientes para destinar. Então se faz necessário uma defesa coletiva para que a gente tenha realmente mais recursos para o financiamento dessa política de assistência. E aqui vem, é um momento importante no de hoje, a participação da população por meio das organizações representativas e formulação no controle das ações, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política. A gente sempre diz isso, apesar de permitir a participação da sociedade civil e das organizações de assistência, quem tem o dever legal de fazer com que a política pública de assistência funcione bem e atenda as pessoas que mais precisam, é realmente o Estado, é o poder público. Tudo isso com a centralidade na família, para que a gente tenha implementado os benefícios, os serviços, os programas e os projetos. Então, ali a gente teve a estruturação do SUAS, que é o Sistema Único, né, de Assistência Social. Como a gente falou que o modelo ele é descentralizado, e ali vem todo um território nacional nas ações socioassistenciais, e tem os programas, projetos, benefícios e serviços, e ele está dividido em níveis de complexidade, né? Temos a baixa complexidade, para que tenha o objetivo aí de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições, fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Temos o CRAS aí prestando todo esse serviço, a proteção especial, já temos situações de exclusão social, no contexto da proteção social, situações mais graves. A proteção especial de média complexidade, aqui também previsto serviços para as pessoas com deficiência, em virtude da própria vulnerabilidade, e que oferece atendimento às famílias ou indivíduos já com direitos violados. Então, aqui nós temos vínculos familiares e comunitários que ainda não foram rompidos, mas que requerem um olhar diferente,
E temos também a proteção especial de alta complexidade, que são casos mais extremos, onde os vínculos familiares já foram rompidos. Nós temos aqueles casos de proteção integral, com moradia, alimentação, trabalho, e aqui temos os exemplos das casas-lares, a questão aí da própria família substituta, dos albergues, família acolhedora. Então, para todas essas situações, eu cito até um exemplo em relação às pessoas com deficiência, para aqueles que nos assistem, né, na proteção especial de alta complexidade, as APAES, por exemplo, elas atuam como residência inclusiva. Em alguns casos, existem parcerias, porque os vínculos familiares daquelas pessoas com deficiência foram rompidos, elas não têm quem acompanhe, então elas são destinadas a essas residências, e ali elas têm a qualidade de vida mantida, a dignidade mantida, e há um exemplo muito importante para a gente perceber o quanto a política de assistência social ela se faz necessária na vida dessas pessoas. E por isso também essa questão da discussão, né? Por que o Estado precisa proteger? Não só as pessoas com deficiência, claro, todas as pessoas que têm alta vulnerabilidade, que precisam desses apoios, e essa questão dos eixos que vão ser discutidos aqui são necessárias para que as deliberações dessa conferência sejam, então, enviadas para a conferência estadual e nacional e que a gente tenha resultados. Grande parte dos avanços em relação às políticas públicas, e quando a gente volta falando que nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde é necessária a participação do cidadão para que a gente possa construir juntos, tudo isso é fundamental para que a gente não só coloque em prática o que está previsto hoje, mas que a gente proponha também novos direitos. Então, esse momento aqui, hoje eu trouxe um pouco, né, dessa questão legal, que é uma garantia constitucional. A Constituição Federal de 88 reconhece a Política Nacional de Assistência como política pública de responsabilidade do Estado. A própria Constituição determina que deve haver investimento público para que essa política pública se efetive. A participação social também é garantida através da nossa lei maior. Nós tivemos a Lei Orgânica de Assistência Social regulamentando os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, os objetivos principais, que é a garantia da dignidade, que é a garantia dos direitos fundamentais, que devem ser olhados diariamente, e também essa questão dos investimentos públicos. A Aline vai trazer aqui para nós um pouco dos eixos, né, uma visão geral desses eixos de discussão, para que a gente possa avançar e sair com algumas deliberações relevantes, que eu tenho certeza que terão, para que realmente a Conferência de Piracaia, né, os resultados possam ser levados e que a gente tenha conseguido contribuir diretamente. Então, nesse contexto legal é isso, falar da relevância do SUAS e da necessidade e da importância da participação de todos nesse processo de construção social. Porque na lei, muita coisa está funcionando no papel, muita coisa está funcionando bem. E é na hora de fazer com que isso se torne realidade, para que os problemas públicos de fato sejam resolvidos, é que precisa haver uma participação direta da população. Então é isso, eu quero passar a palavra para a Aline, para que ela possa complementar com a discussão desses eixos, e a gente fica à disposição para responder aí aos questionamentos que surgirem. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Antes de iniciar aí a minha fala, né, gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, né, de cabelos negros, né, uso óculos e hoje estou de batom, né, acho que em todos os municípios está um pouquinho frio, né, então estou de blusa, uma blusa branca e embaixo uma blusa cinza e a minha parede é uma parede branca. Não sei se o pessoal vai conseguir compartilhar a tela, mas a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o processo de conferência, né? É importante destacar, inicialmente, que a conferência, ela não ocorre somente nos dias estabelecidos pelo município, né? Todo o processo conferencial, ele tem toda uma preparação anterior, né? E, posteriormente, uma
discussão, uma continuidade daquelas ações. Eu vou pedir para o pessoal que está compartilhando, acho que seguir um pouquinho, pode passar para a gente conversar um pouquinho como as conferências vêm acontecendo. Como a doutora Cristiane, né, destacou, as conferências, elas surgiram a partir de diversas lutas aí dos movimentos sociais, né, e bem como da classe trabalhadora do SUAS, classe essa que não é composto somente pelo assistente social, pelo psicólogo, mas o Sistema Único de Assistência, ele é composto por profissionais de todos os níveis, de nível médio, fundamental e superior. Então, desde da pessoa que nos auxilia aí na realização da limpeza de um CRAS, de um CREAS, de alguma instituição aí do terceiro setor, é importante para que esse diálogo, né, junto aos trabalhadores e bem como para os usuários, ele ocorra. Então, o processo conferencial, acho que o pessoal que está aí, acho que é o slide, pode seguir? Pode seguir. Isso, mais para frente um pouquinho. Tem uma abertura aí com o tema da conferência. Mais um pouquinho. Ele é o slide 22. Bom, pessoal, o tema da conferência por si só é um tema que vai refletir a questão da importância da participação social. Dentro da política de assistência, quando falamos de controle social, que está destacado aí no próximo slide, o que seria esse controle social? A participação da sociedade, da gestão dos trabalhadores e da população a qual atendemos, né? E essa participação, ela ocorre nos espaços de deliberação e de defesa da política de assistência social, como os conselhos, como os fóruns, as conferências. Então, este momento hoje é imprescindível para que haja toda uma discussão e uma reflexão das propostas de trabalho, né, para que possamos ter o fortalecimento do SUAS. Então, o controle social, ele é estabelecido nas normativas da política de assistência, essas que vêm ressaltar a importância de todo um processo de diálogo junto aos representantes, né? Então, visando essa questão da participação, só a chamada da conferência já é algo que foi considerado uma vitória dentro da nossa política, considerando o momento atípico a qual estamos vivenciando. Então, quando é definido pelo Conselho Nacional o tema da conferência em geral, que é assistência social, direito do povo, dever do Estado com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e a garantia da proteção social. Então, quando o próprio tema geral ele vem destacar a importância de um trabalho intersetorial entre todas as instâncias, seja a comunidade, seja a população atendida e seja a gestão, quando falamos de gestão, é o papel do Estado nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, visando aí a garantia. E para que isso possa ocorrer, é imprescindível a questão do financiamento. Então, os 5 eixos, eles foram pensados no grupo, no coletivo, e são eixos que eles se articulam, são eixos transversais. Então, o primeiro eixo que vai falar um pouquinho aí da questão da participação, automaticamente ele vai dialogar com o último eixo, que é o eixo aí da política de assistência frente aos períodos de calamidades e emergências públicas, né? Como a que estamos vivenciando aí com o novo Covid-19. Então, a realização das conferências, por mais que foram estabelecido
os temas, o tema e as datas, esse processo conferencial, ele acontece desde o momento que a Suzy vai conversar com as pessoas para estar conversando aqui, vai dialogar com os conselheiros, com a prefeitura, com a Câmara, com a rede de assistência social. Então, é todo esse processo e não somente no dia da conferência que esse grupo vai discutir, né, as demandas e estabelecer propostas. As moções, elas são essenciais nesse momento também, né, que vem destacar aquilo que, para além de uma proposta que não foi deliberada na Assembleia, nós possamos, de fato, defender a política como um todo. Então, como já foi destacado, os municípios têm até dia 31 de agosto para realizar as suas conferências e apresentar as propostas deliberadas aí no meio do território, e aí vale uma ressalva. A realização das conferências, conforme as orientações do Conselho Nacional de Assistência e do Conselho Estadual CONSEAS, elas podem ser realizadas de forma híbridas, né, podendo acontecer em momentos presenciais, considerando o contexto de pandemia e as recomendações da rede de saúde, né, da vigilância epidemiológica, né? Então, pode acontecer em alguns momentos, considerando as recomendações da saúde, a gente fazer algumas discussões, também podendo realizar de forma virtual, né? Algo que a gente está passando nesse momento agora. E aí, por vez, o Estado tem até dia 31 de outubro para estar realizando as suas conferências. E a Conferência Nacional ficou estabelecida aí para o dia 7 a dia 10 de dezembro. Então, foram essas datas. Quando a gente fala dos eixos temáticos, esses eixos são momentos para a gente discutir, né? O Sistema Único de Assistência Social, ele é um leque de opções. A assistência por si só, ela não consegue efetivar direitos sozinha. A gente precisa das outras políticas públicas, bem como de algumas ações, para que, de fato, a gente possa garantir o direito aos nossos usuários. Então, no eixo 1, a gente vai conversar um pouquinho, depois a gente vai estar disponibilizando o material para vocês estarem conversando aí no território, né? Quando falo por território, são os bairros, são as comunidades, né? Onde está ali o CRAS, o CREAS, alguma instituição como a APAI, né? E é no dia a dia que esses eixos vão ser trabalhados. Então, no primeiro eixo, que é referente à proteção social não contributiva e o princípio da equidade, mais do que nunca precisamos ressaltar o termo equidade. O que seria isso? Trazer à luz a importância da atuação da política como uma política pública de direito, como muito bem elucidada aí pela doutora Cristiane, né? Então, essa política pública de direito estabelecida pelas normativas e reconhecida pela Constituição Federal, precisamos, nesse processo conferencial, cada vez mais destacar a importância do orçamento para a execução da oferta do serviço, né? Uma vez que não há efetivação de direitos sem orçamento e sem um trabalho interdisciplinar. Quando falamos isso, é um trabalho que a política de assistência vai fazer com a educação, com a saúde, com a habitação. Então, é imprescindível essa articulação com a rede. Esse diálogo, e quando falamos de diálogo, é importante destacar a questão da linguagem, né? Digo, até por nós mesmos, enquanto assistentes sociais, quando fazemos algum atendimento, a gente usa muito termos técnicos com a família, e aquela informação que a gente precisa estar passando, muitas das vezes não é compreendida aí pelo usuário a qual atendemos. O prefeito destaca um ponto importantíssimo, que é a questão do trabalho da comunidade. A comunidade,
ela é nossa grande parceira e ela precisa compreender o que é a política de assistência. Não uma política enquanto, né, lá no seu processo antigo, histórico, como aconteceu no início, como uma política de caridade, a famosa entrega das cestas básicas. Mas destacar para essa comunidade o porquê que um determinado equipamento vai garantir a segurança alimentar através da disponibilização de aí uma cesta, de algum kit alimentação, para que ela tenha garantido aí seus recursos, né, seus direitos básicos necessários. Então, esse eixo é importante vocês estarem discutindo o papel da política de assistência social, de fato, na efetivação dos direitos. Então, a gente traz alguns elementos, né, dentro desse grupo em específico, né, a qual deve ser trabalhada aí com a comunidade, com os conselheiros, com os trabalhadores, com os usuários. Precisamos cada vez mais ouvir a população a qual atendemos, né? Então, e essa articulação de todos esses atores, né, é importante vocês estarem verificando o que foi deliberado lá na conferência de 2017, de 2019. Teve alguns elementos que a gente ainda precisa estar reforçando, a exemplo, a PEC 95, né, a PEC que é considerada aí uma PEC que vem congelar, né, uma PEC, dentro da assistência a gente fala que é a PEC da morte, que vem congelar os gastos das políticas públicas. Então, precisamos cada vez mais destacar a importância e ouvir aquelas pessoas a quais atendemos. Em complemento, né, como eu disse, os eixos são eixos que eles se conversam, são eixos que vão dialogar. O eixo 2 é referente à questão do financiamento e do orçamento. Hoje, a política de assistência, nós não temos, né, um teto orçamentário como a política da educação, da saúde, que é algo estabelecido pelas normativas. E aí entra a importância da articulação, né, com representantes. Quando eu falo representante do povo, são os deputados, são as frentes em defesa do SUAS, das instituições, para que a política, de fato, ela tenha aí garantido um piso orçamentário para que não aconteça algo que vem acontecendo, né? O que sobrar de orçamento a gente coloca na política de assistência. E o que a gente vivenciou, principalmente nesse contexto que estamos perpassando? O aumento da vulnerabilidade, do risco social. E aí, por vulnerabilidade, a doutora Cristiane destacou muito bem o que seriam essas situações, e vocês já trouxeram alguns elementos. O que a gente consegue visualizar de uma forma mais concreta? O aumento de pessoas em situação de rua. E aí, quando a gente fala que toda pessoa é trabalhador, né, a gente tem dados que algumas pessoas em situação de rua são trabalhadores que perderam seu trabalho e por questões econômicas, elas não conseguiram, né, ter aí, né, a continuidade daquilo que tinha com aquele salário a qual recebia. Então, é importante a gente trabalhar essa questão dessas vulnerabilidades. Eu citei a pessoa em situação de rua, mas a gente tem aí dados recentes do aumento, né, do Brasil, né, ter voltado na lista aí dos países, né, na linha da pobreza. Então, o contexto de pandemia, na verdade, ele trouxe à luz, né, aquilo que há tempos, né, já vem sendo destacado em todos os processos anteriores de conferência e de assistência. Então, nesse eixo 2, sobre financiamento, o que é importante a gente discutir e propormos? Novamente, entra aí a questão do fortalecimento da pactuação entre os 3 níveis de Estado, né? Tanto o município, o governo
federal e o Estado também, eles precisam prover mecanismo para que, de fato, aqueles serviços que estão tipificados lá pela LOAS, pela PENAS, pela tipificação separado pelas proteções sociais, de fato eles sejam efetivados, né? E um papel essencial para que a gente possa ter dados é a equipe da vigilância socioassistencial, né? Essa vigilância não é o vigiar, mas é o acompanhar, ter um diagnóstico da realidade social do município, né? Daquelas famílias a quais os profissionais de referência, conforme a NOBRH SUAS, eles vão atuar trazendo, né, ações partindo da realidade da pessoa da qual atendemos. Então, esse eixo, nós precisamos pensar de forma concreta o quanto precisamos para, de fato, realizar aí os serviços. E o eixo 3 é um eixo importantíssimo, né? Lá na PENAS vem destacar a questão da obrigatoriedade da participação dos usuários e das famílias em todos os espaços aí de controle social. E por controle social, como eu já citei anteriormente, são todos os espaços, todos os meios a qual vai se defender, né, algum determinado direito. Vou dar um exemplo, nas APAES, a gente tem a participação das famílias e dos usuários. Nós temos estabelecidos, por meio do Estatuto das APAES, o programa da autodefensoria, que nada mais é do que o usuário sendo o porta-voz da sua própria voz, né? E nos CRAS, a gente tem aí a realização dos grupos de família, de usuários, então é essencial a gente ter essa escuta, e por escuta, eu estou dizendo uma escuta qualificada, uma escuta compreensiva, aonde eu vou trazer todos esses elementos aí das conferências, para que esses atores possam também contribuir junto com os trabalhadores do SUAS e com os representantes da gestão na deliberação aí da conferência. E para isso é importantíssimo a questão da qualificação e da capacitação desses profissionais, né? Então, os trabalhadores do SUAS, é essencial essa educação continuada, né? Para que essa educação ela vai contribuir na leitura da realidade, nesse olhar frente àquelas demandas, né, que o nosso dia a dia apresenta. Eu gosto de brincar muito que nós, profissionais da assistência, a gente planeja uma série de atividades para fazer no dia, e às vezes a gente não faz nenhuma das atividades que a gente planejou, porque quem determina o nosso planejamento de atuação é a realidade a qual atendemos. E nesse contexto de pandemia, cada vez mais essa realidade ela vem mudar, né, até a nossa metodologia aí de atuação. E aí, essa metodologia de atuação entra a questão do eixo 4, que é referente à questão da gestão e o acesso, né, à segurança socioassistenciais, né, que são os serviços, os benefícios, né, a transferência de renda, visando aí a garantia do serviço socioassistencial. E aí, por seguranças, né, afiançadas, né, que a gente vem falando, que a segurança de convivência e fortalecimento de vínculo, a segurança alimentar. Então, são essas seguranças estabelecidas pela política que vai possibilitar um trabalho frente aí à questão apresentada e vivenciada pela população. Então, mais do que nunca, o diálogo com a gestão, e por gestão a gente destaca a questão da prefeitura, do governo federal. Então, a gestão municipal, ela é essencial também nesse trabalho para que haja
a garantia de fato, né, da realização, né, dessas seguranças sociais aí nos atendimentos. Então, esse eixo, as discussões, elas devem ser pensadas e discutidas no grupo, né, como de fato, como que está o cadastro único? Como que está a articulação do serviço da rede do SUAS privada, que é executado pelas entidades, com as unidades públicas da rede do SUAS? Como que é esse sistema do SUAS do município? E como que, de fato, essas ações vêm sendo efetivadas? O que eu posso fazer para trazer e demonstrar a importância da política de assistência social frente aos trabalhos de situações aí causadas pelas desigualdades sociais? Então, é importantíssimo a questão da visibilidade das nossas ações, né? E aí a gente entra no último eixo, que foi um eixo que foi pensado, discutido, até mesmo quando foi definido aí o tema da conferência, esse ponto da questão aí da calamidade da emergência iria entrar como eixo, ponto principal lá no tema da conferência, mas aí foi definido que seria um eixo para se estar discutindo. Lá na tipificação nacional de serviços socioassistenciais, a resolução 109, tem estabelecido um serviço específico para situações de calamidade pública e emergenciais. Então, a assistência social há tempos vem atuando nessas situações. Não é novo o papel, a atuação aí dos trabalhadores do SUAS no enfrentamento dessas situações. A exemplo, temos aí, saindo um pouquinho da pandemia, a situação de Brumadinho. A política de assistência, junto com a defesa civil, junto com a habitação, junto com a saúde e educação, ela atuou diretamente nessas situações. E essa atuação é importantíssimo, né? A gente teve aí no ano de 2020 a questão da promulgação, né, da calamidade, e até hoje, né, os trabalhadores do SUAS não foram incluídos aí no Plano Nacional de Vacinação. Então, é importante, mais do que nunca, mostrar o papel e a importância aí da política de assistência social. Então, esse eixo, ele vem destacar também, novamente, a questão de todos os princípios e diretrizes da política de assistência, como foi destacado aqui inicialmente. Então, desde o acolhimento da pessoa que chega lá no CRAS, que chega numa instituição, que acaba sendo acolhida, aquele momento acolhedor que o profissional vai fazer para compreender, ter todo um diagnóstico, fazer um estudo social, buscar essa articulação, é imprescindível, né, que haja aí, de fato, meios para que isso aconteça. E esses meios, né, a gente entende que é a questão do financiamento. Então, por isso que a temática principal da conferência, dessa 12ª conferência, né, novamente eu destaco que por mais que a gente está vivenciando um período atípico, foi um momento aí que a gente teve extremamente importante, né, que foi a chamada dessas conferências, né. E aí, para poder finalizar, é um momento, né, eu trouxe uma pessoa super importante na minha vida, eu já usei várias vezes aqui na federação, a doutora Cristiane sabe o quanto eu gosto dele, e eu acho que é um momento essencial para que estamos vivenciando. Então, eu vou ler aqui uma frase, na verdade, é um trecho de uma parte do livro do Paulo Freire, que ele vem destacar a questão sobre o verbo esperançar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás,
Esperançar é construir. Esperançar não é desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com o outro para fazer de um outro modo. Então, eu trouxe Paulo Freire para finalizar, porque nós, trabalhadores, né, nós, trabalhadores do SUAS, defensores da política de assistência, nós estamos, né, sempre na nossa trajetória esperançando, né? E por mais que a gente encontra diversos desafios, também tivemos diversos avanços. E eu tenho certeza que aí no município, nos municípios também que estão nos acompanhando, nós vamos ser, né, protagonistas do verbo esperançar e não do verbo esperança de esperar. É isso. Suzane, passo a palavra novamente para você. Muito obrigada, Aline, por suas colocações, principalmente para essa finalização aí, que não nos deixa inquietar, né? Temos que esperançar, mas não desesperar. Concordo plenamente, é algo maravilhoso, gosto muito desse verbo esperançar. Até confesso que foi um dos nomes dos projetos que a gente desenvolveu aqui em Piracaia, através da PAI, e está sendo dado continuidade através da OSC Bezerra de Menezes, e tem este nome, Esperançar. É um projeto socioassistencial para crianças e adolescentes aqui de Piracaia. Vocês, então, ouviram aí a explanação dos eixos pela Aline Lima, ela que é graduada em Serviço Social, e também pós-graduada em Saúde Multidisciplinar da Criança e do Adolescente, foi coordenadora do Serviço Social de Alta Complexidade, é uma pessoa com uma experiência nessa área, atua, né, com assistência, assessoramento na área da assistência social para os 305 APAES aqui do estado de São Paulo, é coordenadora do Fórum Regional, trabalhadora do Forte SUAS, né, dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. A Aline também é membro do grupo de estudo da Unesp, de Franca, sobre saúde do trabalho e da seguridade social. Eu apresentei novamente aqui, Aline, que você entrou, eu não tive a oportunidade de falar aqui a sua experiência profissional. Nós estamos chegando aqui, né, ao final da transmissão, quero saber se a Cris está online, porque pelo decorrer do tempo, né, gente, nós já estamos aí 1h30 de evento. O objetivo, eu acredito que foi atingido, porque essa proposta era de abertura com a palestra de vocês. Nós não vamos ter o momento agora de debates, mas eu deixo aqui registrado para os internautas, demais membros do Conselho de Assistência Social, que tiver perguntas direcionadas às palestrantes, pode deixar aí nos comentários a pergunta, um e-mail para a gente retornar, porque tudo isso que foi falado hoje aqui vai ser refletido, debatido durante esse período que eu mencionei anteriormente aí, dessa construção da conferência. Nós vamos construir junto as demais etapas. Nós estamos fazendo dessa forma online, muito diferente do que estamos acostumados, mas nós temos uma meta muito clara, de ouvir todos os usuários dos serviços socioassistenciais que participam dos projetos aqui, que são cadastrados no nosso Departamento de Promoção Social e que participam dos projetos sociais custeados com recurso do município, ou recurso estadual ou federal, né, desse Ministério da Cidadania. Então, aqui partindo já pelo encerramento do processo conferencial de Piracaia, dizendo que ainda há muito trabalho pela frente, mas estamos caminhando para fechar as atividades de hoje. Para tanto, eu quero saber, da Aline e da Cris, de vocês, esse espaço está aberto para as considerações finais, antes da gente fechar, porque eu acredito que online com a gente aqui na mesa, só está nós três. Então, para você, Aline, as suas considerações finais, para a gente caminhar para o fechamento dessa abertura da Conferência Municipal de Assistência Social de Piracaia. Obrigada, Suzy. Só tenho que agradecer, né? Enquanto aí defensora da política de assistência, quem me conhece sabe que eu acho que eu gosto mais de assistência do que gosto de mim mesmo, né? A assistência é a minha essência. Acho que isso é importantíssimo.
E quando falo isso, em todos os espaços de atuação, hoje eu estou pela federação e cada dia eu aprendo mais, né? Então, assim, que todas as profissionais aí, como as assistentes sociais, educadores, né, eu acho que o grande recado, né, e até mesmo para o processo dessa conferência, escutem os nossos usuários. Nós, profissionais, nós esquecemos de ouvir aqueles que atendemos. E são eles que nos ensinam todos os dias e que trazem mesmo, né, aquilo que a gente pode estar trabalhando, estar traçando aí de estratégias para garantir o direito. Então, de recado final, eu destaco que nesse processo de conferência, as propostas sejam pensadas aí junto com os usuários e com as famílias e também com os trabalhadores, né? E, assim, desejo um excelente processo conferencial. No que vocês precisarem, pode entrar em contato com a gente vai conversando e continuem firmes na luta. Obrigada, Aline. Cris, as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Suzy pelo convite, a todo o pessoal aí do Conselho, do Legislativo, do Executivo, secretarias, falar que é sempre muito bom participar desses momentos de provocação, de reflexão. A fala da Aline foi muito prudente, de alguém que está aí no dia a dia, acompanhando a execução dessa política, e falar para vocês que esse processo é contínuo. Outros já nos precederam, deixaram importantes legados para que a gente pudesse avançar, e nós somos os principais atores desse nosso tempo. As nossas atitudes de hoje é que vão determinar um avanço de uma política de amanhã. Então, participem, pesquisem, procurem e realmente se importem, porque a Aline trouxe um texto muito relevante aí, né, falando do esperançar, e me fez lembrar um pouco do texto de Bertold Brecht, quando ele fala: é preciso agir. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu também não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho um emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, é a gente olhar para isso, porque às vezes a gente não se coloca como tão fundamental naquela discussão, e a falta de uma atitude nossa pode gerar problemas sérios, e quando o problema chegar até nós, já não tem mais o que ser feito. Então, participem, façam a diferença, e vamos depois olhar para trás e perceber que construímos uma história importante, melhorando a vida das pessoas. Então, parabéns pela iniciativa, e a gente fica à disposição. Obrigada. Eu quero, antes de fechar aqui as telas e me despedir, pedir desculpa às pessoas que não conseguiram entrar na sala. A gente planejou a transmissão pelo Meet, mas esse é o desafio de fazer ao vivo, né, online. Nós tivemos problemas técnicos com a plataforma, então esta funcionou bem, né, tirando algumas falhas aí de comunicação que, de repente, tem aquelas falhas, mas conseguimos passar a mensagem. O estudo foi aí muito bem claro para todo mundo que está assistindo, né? Então, as pessoas tiveram que assistir lá pelo Facebook. O meu pedido de desculpa por esse momento, mas o importante é que a mensagem chegue aos usuários, isso que a Cristiane tão bem colocou, e a Aline, para eles tem que chegar até lá, eles precisam ser ouvidos. Gostei muito de frisar essa parte, né, que a Aline também colocou, de ser essa escuta qualificada, o que ele precisa, chegar até ele, nós temos que ouvir, né? Eu quero agradecer, mais uma vez, vocês, Cristiane, Aline, pela solidariedade nessa luta da política pública de assistência social. Em especial, quero agradecer a bondade de vocês em disponibilizar o tempo, o conhecimento, para nos orientar, nos trazer essas reflexões, principalmente nesse cenário político que estamos vivendo, de ataque ao controle social, de instabilidade, onde devemos lutar para fortalecer
né, lutar para fortalecer e em defesa do SUAS, com muita força mesmo, nos valendo dessa energia, quando nos propomos agir em parceria, tanto os técnicos, os trabalhadores, os usuários dos serviços, né? Essa foi a nossa primeira ação no processo conferencial virtual, um modo totalmente diferente, mas vamos continuar firmes nessa conferência, sabendo que não está sendo da forma ideal, mas tenha certeza que está sendo feita da melhor forma possível. O desafio é grande, né? Mas o importante é nós pensarmos não em quantidade, mas em qualidade. Vamos pensar em quem pode representar os usuários, quem pode representar os trabalhadores, as entidades, quem do grupo pode acessar a internet, se a gente consegue usar a plataforma Meet, que é totalmente gratuita, né? Não importa, nós vamos pensar na qualidade. Vamos fazer uma conferência com 10, com 15 pessoas, com quem puder fazer acontecer. Nós vamos mobilizar aí a comunidade, presidente da Câmara, Poder Executivo, as autoridades do município. Nós vamos trazer aqui as pessoas para exercer a representação, nós vamos trazer a pauta do SUAS, enfim, nós vamos terminar esse evento sabendo o muito que se tem que fazer, né? Tudo o que for possível. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e até o nosso próximo passo. Obrigada, meninas. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Pelo dia de hoje. Muito grata. Gratidão a todos que nos assistiram aí. Muito obrigada pela vocês estarem nos acompanhando. A gente ficou firme aqui do início ao fim. E esse material, com certeza, vai ser muito bem utilizado nas nossas reflexões. Agradeço aos conselheiros que estiveram presentes. Também a presença do vereador Tiago Bueno, não posso esquecer, por um momento aqui eu vi que ele participou aqui da conferência, né? Está assistindo. Muita gente aí que eu deixei de falar, mas depois a gente vai conversar. Não se importe com isso, é só detalhes. Nós vamos ficar com foco na nossa missão. Um abraço a todos.